Então, o Eutífron é o diálogo de Platão que trata da piedade. Então, esse diálogo, a grande questão é o que é a piedade. Então, em grego, to oceano. E ele vai tentar, por 4 vezes, definir a piedade, definir o que é piedoso. Então, a primeira definição que ele vai dar é piedoso. É o que eu estou fazendo agora, então vai ser é um exemplo que ele oferece como definição. A segunda definição, depois que o Sócrates explica que, bom, um exemplo não é uma boa definição, o Eutífron tenta dar uma segunda definição, que é piedoso é aquilo que é agradável aos deuses. Aí o Sócrates fala, mas espera aí, existem vários deuses, talvez o que seja agradável a um deus não seja agradável a um outro deus. Então, isso leva o Tifra a uma terceira definição, que é piedoso é aquilo que é agradável a todos os deuses. E a gente vai ver com mais detalhe por que essa definição não é suficiente. E, numa última tentativa, o Tifron afirma que piedoso é o serviço aos deuses, o serviço prestado aos deuses. Que no final também vai ser uma definição que vai ser rejeitada. Então, esse é um diálogo que termina sem solução, mais um diálogo aporético, como muitos outros diálogos é, dessa primeira fase do Platão. Então, é, esse diálogo participam dois personagens, né, o Sócrates e o Eutífron. O Eutífron é uma espécie de adivinho, né, inspirado pelos deuses, que se considera uma espécie de especialista em matéria de religião e um intérprete da vontade dos deuses, e que vem, por piedade, pedir a morte do seu próprio pai. O Sócrates, o diálogo ele está situado um pouquinho antes da apologia de Sócrates. Então, o Sócrates já foi acusado pelo Meleto de impiedade e de corromper a juventude, e o Eutífron, por outro lado, é ele que acusa alguém, vem acusar seu próprio pai, porque um empregado do seu pai bebeu muito e acabou discutindo com alguém e matando a pessoa. E aí, o pai do Tifron, quando ele ficou sabendo, ele mandou amarrar o sujeito, deixou ele num canto e mandou perguntar para as autoridades o que ele deveria fazer com o sujeito. E nesse meio tempo que foram perguntar o que deveria ser feito com essa pessoa, o sujeito morreu de frio e de fome. Então o Eutífron considera que o seu pai é culpado de assassinato. Então ele vem pedir a condenação do seu pai por homicídio. E aí os dois se encontram, né, o Sócrates e o Eutífron, perto do Pórtico Real, que é onde ficava o Arconte-Rei, que é o responsável pelos processos capitais. E aí o Eutífron fala, bom, meu pai e nossos parentes estão indignados porque eu, em nome desse assassino, entro com uma ação contra meu pai, que dizem eles, não o matou, e pretendem que é impiedade um filho processar seu pai. Mas Sócrates, eles se enganam ao pensar saber o que é piedoso e o que é ímpio no juízo dos deuses. Então Sócrates fica admirado com essa ciência aparente do Eutífron, né, porque é um caso tão delicado em que o pai visivelmente não quis matar o sujeito, né? Ele até mandou perguntar para as autoridades o que ele deveria fazer. E quase que a gente poderia dizer foi um acidente que a pessoa tenha morrido, né? Talvez ele seja culpado de uma certa negligência, mas será que isso justificaria condená-lo à morte por homicídio? Então, um caso parece bastante delicado e o Sócrates fica admirado da certeza do Eutífron
de que ele sabe que o que ele tem que fazer é processar o pai, pedir a morte do pai, porque isso é o que é piedoso. Isso é o que os deuses desejam que ele faça. E aí ele começa a perguntar para o chifre: bom, você parece saber muito bem o que é piedoso e o que não é piedoso. Então, será que você pode me ensinar? Será que você pode me explicar o que é piedoso? E aí ele começa a interrogar. Então, ao longo do diálogo, o Eutífron vai tentar oferecer 4 definições, vai ter 4 tentativas de definir o que é piedoso. Então, a primeira tentativa, o Eutífron diz: piedoso é o que eu estou fazendo. A piedade consiste em processar o culpado, pai, mãe ou qualquer outro, não importa. Não processá-lo é impiedade. Então, isso é muito simples. Piedoso é processar quem é culpado. Então, se caso meu pai é culpado, eu tenho que processá-lo, porque é isso que é piedoso. E aí, como argumento para defender essa tese, ele diz: basta olhar o exemplo dos deuses. Né? Então, Zeus e Cronos. Né? Então, quando a gente olha a teogonia do Hesíodo, a gente vê que Cronos castrou o próprio pai pelos seus crimes e Zeus baniu o seu próprio pai, Cronos, também porque ele devorava os seus filhos. Então, os próprios deuses não hesitaram a punir o seu próprio pai quando ele era culpado. E aí o Sócrates fala: bom, mas você acredita mesmo que essas histórias se passam dessa forma? Quando eu ouço falar assim dos deuses, eu não consigo aceitar. Então, o que o Sócrates não consegue aceitar é que haja desentendimento entre os deuses, porque na cabeça do Sócrates os deuses são bons e perfeitos. Então, é muito difícil de entender como é que pode haver desacordo nesse nível entre pessoas, enfim, entre seres que são bons e perfeitos. Mas se ele deixa isso de lado, ele vem: peraí, vamos ver, você está me dando um exemplo de um ato que é piedoso, mas eu não te pedi uma ação piedosa, eu te pedi uma definição do que é piedoso. Porque existem muitos outros atos que também são piedosos. E eu quero saber o que faz com que todos eles sejam piedosos. Né? Qual é exatamente a forma, então em grego, to eidos, pela qual tudo que é piedoso é piedoso. Então existe uma unidade formal, ou seja, existe uma característica, existe uma essência daquilo que é piedoso, que quando está presente, um ato, uma pessoa é piedosa, e quando está ausente, não é piedosa. Então é isso que o Sócrates busca com a definição. Qual é essa forma essencial daquilo que é piedoso? E então o Eutífron passa para sua segunda tentativa de definir. E ele diz: o que agrada aos deuses é piedoso, e o que não lhes agrada é ímpio. Então a piedade. Aí o Sócrates diz: ok, então vamos analisar essa definição. Você concorda que a piedade é oposta à impiedade? Ora, existe desentendimento entre os deuses, você me disse agora há pouco. Um desentendimento, as pessoas não se desentendem por coisas banais, né? Por quanto mede um muro. Você vai lá, você mede o muro e vê quanto ele mede e não tem mais desentendimento. Ou quanto pesa alguma coisa, vai lá e pesa a coisa e resolveu o desentendimento. Então, o desentendimento é sempre em função de alguma coisa mais difícil de ser medida e mais importante. O desentendimento é sempre com relação àquilo que é bom ou mal, belo, feio, justo ou injusto. Então, se desentendimento entre os homens é assim, o desentendimento entre os deuses também deve ser assim. E cada deus ama aquilo que ele considera bom e justo. Então, a consequência lógica é que o que agrada a alguns deuses e desagrada a outros vai ser piedoso e ímpio ao mesmo tempo. Mas a gente tinha dito que a piedade
é oposta à impiedade. Então, é absurdo dizer que alguma coisa possa ser piedosa e ímpia ao mesmo tempo. Então, o Tifron fala, é verdade, mas é, aqui nesse caso, especificamente, todos os deuses concordam, né? É sempre justo punir o culpado. Então, isso leva à terceira tentativa de definir, em que ele diz o que é reprovado por todos os deuses é ímpio, o que é aprovado por todos os deuses é piedoso. E aquilo que tiver, seja que for aprovado por alguns e reprovado por outros, não é nem piedoso nem ímpio. Daí o Sócrates, bom, a definição agora é um pouco mais coerente, mas vamos analisar um pouquinho. Uma coisa é piedosa porque ela é aprovada pelos deuses, ou ela é aprovada pelos deuses porque é piedosa? Aí o Tifo fala, não estou entendendo, não entendi. Pode me explicar essa pergunta? Aí o Sócrates fala, bom, é bem simples. Uma coisa que é carregada, ela é carregada porque alguém a carrega, né? A causa é a pessoa que carrega, o efeito é a coisa ser carregada. Não é o contrário. Uma coisa que é amada, ela é amada porque tem alguém que ama aquela coisa. A causa é a pessoa que ama e o efeito, né, é a coisa ser amada. O que é conduzido porque alguém o conduz, e não o contrário. Então, quando você tem duas coisas, uma causa a outra, então a ação, a causa produz o efeito, né, e não o contrário. Então, o efeito não produz a causa. Aí, vamos aplicar isso ao nosso assunto. Uma coisa é aprovada pelos deuses, ou amada pelos deuses, porque ela é piedosa, ou ela é piedosa porque ela é aprovada pelos deuses. Aí o Tifil fala, não, ela é amada dos deuses porque ela é piedosa. Os deuses amam aquilo que é piedoso. Daí o Sócrates diz, bom, então ser amado pelos deuses não é a mesma coisa que ser piedoso. Porque o fato de ser piedoso é a causa de ser amado. Então Sócrates fala, bom, questionado sobre o que é piedoso, você não quer me mostrar a sua essência, né, Reusia, mas somente algo que lhe advém, ou seja, um acidente ou paixão, né, em grego pathos. Então, você não tá, a gente volta àquela ideia da forma essencial, né, ou essência. Você não está querendo me dizer exatamente em que consiste a piedade, né? O que faz com que uma coisa seja piedosa. Mas você está me dizendo alguma coisa que acontece com o que é piedoso. Bom, acontece que as coisas que são piedosas são amadas pelos deuses. Mas isso não responde à pergunta do o que é piedoso. É por que alguma coisa é piedosa. Porque o fato de ser amado pelos deuses é uma consequência. É uma mera consequência. Então, o Eutífron tenta, por uma quarta e última vez, dar uma definição com a ajuda do Sócrates, chegar a uma definição do que é piedoso, né? Então, Sócrates, para essa quarta definição, começa a perguntar, então, começa a estabelecer uma relação entre a piedade e a justiça. Então, ele diz, tudo que é piedoso é justo, ou tudo que é justo é piedoso, né? Aí o Tifon não entende direito a pergunta, e ele faz uma analogia com o temor e o respeito. Então ele diz, bom, todo respeito é um tipo de temor, mas existem temores que não têm nada a ver com respeito. Então, o respeito é uma parte do temor. Quando a gente respeita alguém, existe um certo temor, né? Um temor reverencial, a gente diz. Mas existem temores que não têm nada a ver com respeito. Eu tenho medo, é, sei lá, de altura, não tem nada a ver com respeitar a altura. Não tenho medo, simplesmente. Então, nem todo temor é um respeito, mas todo respeito é um temor.
E, da mesma forma, tudo que é piedoso é justo, mas você tem coisas justas que não tem nada a ver com a piedade. Então, a piedade é uma parte da justiça. Então, a gente precisa descobrir qual parte da justiça é a piedade. Então, em outros termos, né, em termos aristotélicos, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a justiça é o gênero próximo, ou seja, quando você dá uma definição boa de alguma coisa, você tem que encontrar qual é o gênero próximo. Então, o homem é um animal racional. Então, o gênero é animal. O homem é um tipo de animal. Isso é um gênero. Então, da mesma forma, a piedade é um tipo de justiça. Mas não basta dar o gênero próximo, preciso encontrar a diferença específica, o que faz com que as coisas piedosas sejam piedosas e não sejam as outras coisas justas que não são piedosas. Né? Da mesma forma, o que faz com que o homem seja um animal diferente dos outros. O que distingue o homem dos outros animais. E aí, no caso do homem, a diferença específica é o fato de ser racional. Então a gente tem que encontrar qual é a diferença específica do que é piedoso. Ou seja, qual parte da justiça é a piedade. E aí o Tifron diz: a parte da justiça que é piedade é a que concerne o serviço devido aos deuses. Né? Então, serviço, a palavra que ele usa em grego é terapeia, que deu em português a palavra terapia. E esse serviço aos deuses consiste em oferecer sacrifício e em pedir em troca aquilo de que precisamos. E Sócrates fala, bom, mas a piedade parece uma técnica comercial, quando você fala assim. Mas vamos analisar essa técnica comercial. A gente ganha dos deuses praticamente tudo. A começar pela nossa própria existência, pela nossa própria vida, todas as coisas boas que nos acontecem. Então a gente ganha praticamente tudo. O que os deuses ganham em troca? Quando você tem um comércio, normalmente as duas partes ganham alguma coisa que vale mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente ganha tudo dos deuses. O que os deuses ganham com os nossos sacrifícios? E aí o Tifo fala, mas espera aí, os deuses não ganham nada com os nossos sacrifícios. Os nossos sacrifícios são só marcas de respeito e honra. Né? A gente faz isso porque isso é agradável aos deuses, para agradá-los. Isso é só uma marca de respeito. E aí o Sócrates fala, mas espera aí, então, se piedoso é o serviço aos deuses, e o serviço aos deuses é simplesmente fazer aquilo que é agradável aos deuses, então a gente está voltando para o ponto de partida, ou seja, aquilo que é piedoso é o que é agradável aos deuses. Mas a gente tinha justamente descartado isso porque a gente tinha dito que o que é agradável aos deuses é que é piedoso. Então a gente precisa recomeçar e tentar encontrar a boa definição do que é piedoso. E eu tenho certeza que você sabe. Porque se você não soubesse claramente o que é piedoso e o que não é, você não teria usado acusar o teu velho pai de homicídio, em nome de um simples empregado. E aí o Tifron diz, é verdade, mas eu tô meio ocupado e eu preciso ir embora. E aí o diálogo, assim termina o diálogo, eu Tifron, sobre a piedade.